da terapeuta de São Paulo, capital, especializado em autoconhecimento, proprietário do Instituto Sofia Riga, que fica aqui no bairro da Vila Prudente, Zona Leste, onde trabalhamos com algumas terapias, como investigação inconsciente, radiestesia cósmica, constelação familiar, Shambhala, reflexologia, Reiki, terapias voltadas para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Agora com vocês, o nosso mano de jornada, Valdo Fausto de Araújo, o famoso bruxo de Uberaba. Gratidão, Márcio. Só gratidão. Bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos e espero que a gente possa ser contribuição para cada um de vocês. Estou Valdo Fausto de Araújo, moro em Uberaba e aqui nós desenvolvemos terapias apometria, Barraxis, a PR, a cromoterapia, cristaloterapia e etc. E leciono, né? Dou curso de Reiki, curso da PR, pela Associação Brasileira de Psicoterapia Internacionalista, no lugar do Márcio Igor. O Márcio saiu e me deixou para assumir o comando. Curso de apometria, curso de homeopatia, Conindu, cristaloterapia, cromoterapia e etc. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao assunto de miasmas, que nós estávamos falando na semana passada, e hoje vamos dar continuidade, né? Então, na semana passada eu parei aqui, onde eu tinha que ter dito, né, e não deu tempo, os miasmas estão mais relacionados com efeitos vibratórios dos agentes etiológicos do que com seus efeitos físicos sobre o organismo. Eles produzem influências energéticas, fisiológicas, que predispõem a pessoa à doença. Então, quando, por exemplo, eu pego uma doença, suponhamos tuberculose, né? Eu vou estar vibrando no miasma do tuberculinismo. Mas a bactéria da tuberculose não é o tuberculinismo. É isso que quer dizer. Como podem ser transmitidos de geração para geração, os miasmas são uma via energética pela qual acontecimentos ocorridos na vida dos pais podem ser transmitidos aos filhos. Então, muitas vezes, nós estamos vibrando em um determinado miasma e nós não temos nada a ver com aquilo. Por quê? Porque nós herdamos isso de nossos antepassados. E nós herdamos isso 30 gerações passadas. Não fique pensando que você está herdando esse padrão vibratório do seu pai ou do seu avô. Não, a coisa é muito antes disso, tá? Então, nós temos um link energético muito antigo, tá? Se nós estamos aqui na Terra há alguns bons séculos, todos esses séculos estão contidos no DNA, não é DNA genético, no DNA espiritual, no DNA energético. A gente carrega isso conosco, certo? O miasma proporciona-nos a interpretação do velho ditado que diz: os filhos herdam os pecados dos pais. Então é exatamente isso, né? Você, por exemplo, está vibrando no miasma do cancerinismo, mas você não tem câncer. E você está vibrando nesse miasma porque você herdou isso de seus antepassados, porque o seu avô, por exemplo, a sua avó, teve câncer. E a ciência já tem mostrado isso para nós, né? Que geração sim, geração não, há uma propensão de acometimento de câncer na família. Então, tipo, os avós morreram de câncer, os netos têm uma probabilidade de ter câncer, né? Ou seja, esse miasma do cancerinismo vai ser levado para os seus descendentes.
Os miasmas ficam armazenados no corpo sutil, influenciam o mental e o emocional. Alguns miasmas são transmitidos geneticamente para as gerações seguintes. Na verdade, podemos dizer que os miasmas são um padrão cristalizado do karma. Então, foi o que eu acabei de dizer, né? O avô teve câncer, os seus filhos carregarão essa energia do câncer e os seus netos trarão essa energia do câncer com a possibilidade de desenvolver ou não. Não é taxativo, né? Que todos os netos vão desenvolver o câncer porque o avô teve. Não é taxativo, mas há uma chance grande disso acontecer. O miasma não é necessariamente uma doença, é um potencial, a predisposição para a doença. Então, eu acabei de explicar. Se o seu avô teve câncer, você, enquanto neto, tem um potencial para desenvolver esse câncer. Poderá desenvolver ou não, né? Os miasmas podem manter-se adormecidos no corpo sutil durante longos períodos. Aos poucos, através dos campos biomagnéticos, penetram no nível molecular, depois no celular e, finalmente, no corpo físico. Então, esse miasma, ele permeia todos os nossos corpos, permanecendo nos corpos sutis. E, num determinado momento, se a gente baixa o nosso padrão vibratório no nosso corpo mental e no nosso corpo físico, automaticamente esse miasma poderá se manifestar, né? Além do miasma individual, do miasma familiar, nós ainda temos o miasma do planeta, tá? Então, os miasmas planetários são armazenados na consciência coletiva do planeta e nos éteres. Podem penetrar no corpo físico, embora não possam lá ser armazenados. Os miasmas herdados são armazenados na memória celular das pessoas. Então, as nossas células, o nosso corpo, eles guardam essa memória. E eu costumo dizer do DNA espiritual. Nós temos o nosso DNA genético e também temos o nosso DNA espiritual. O que seria esse DNA? Né? Esse DNA é uma molécula, vamos dizer, uma supra-inteligência do nosso corpo físico, que traz todas as informações herdadas de nossos antepassados. E o DNA espiritual é a mesma coisa, só que ele traz todas as informações a nível energético, né? Inclusive, nós podemos, inclusive, desprogramar esse DNA e reprogramá-lo através de comandos quânticos, né? Você pode estar reprogramando toda essa sequência de DNA espiritual para estar se livrando de algum acometimento, de algum acontecimento na sua vida. Os miasmas adquiridos são doenças agudas ou infecciosas, ou toxicidade química adquirida ao longo de uma dada existência. Por exemplo, você pode trabalhar com produtos químicos, né, produtos sulfurados, por exemplo, e adquirir essa energia do sulfuro, né, do enxofre, adquirir essa energia, ela fica armazenada em seu organismo e ser repassada para os seus filhos. E lá na frente, os seus filhos, os seus netos, serem acometidos de alguma doença que tem a ver com essa questão do enxofre, tá? Então, isso seria um miasma que foi adquirido, né? Pelo fato de você ter contato direto ali com a substância. A mesma coisa pode ser também em relação a medicamentos que você toma, pode ser em relação a vacinas que você toma,
e pode ser também em relação a alimentos que você ingere. Então, se você ingere alimentos muito industrializados, cheios de corantes, aditivos químicos e etc., você poderá estar acumulando no seu corpo físico determinados comandos energéticos que lá no futuro, numa geração futura, poderá desenvolver determinada doença, certo? Depois da fase aguda da doença, esses traços miasmáticos fixam-se nos corpos sutis e nos níveis celular e molecular, onde podem acabar por provocar outros problemas. É que eu acabei de falar, né? Depois de muito estudar e refletir, Dr. Hahnemann distinguiu 3 miasmas que são na origem de todas as enfermidades que afetam a humanidade. Eu já falei semana passada sobre isso, né? Hoje a gente vai detalhar cada um deles. Espero que a gente consiga, né? Então, o primeiro miasma é a psora. O segundo, psicose. E o terceiro, a sífilis. Ele, Dr. Hahnemann, chegou à conclusão que existiam algumas condições bloqueadoras que impediam a cura total do paciente. E são esses obstáculos à cura que ele designou de miasmas, que são a psora, psicose e sífilis, ou lueses, ou também luetismo, ou ainda luese. Ao primeiro miasma, ele chamou de psora, que vem do grego, significa rascar, né? E mais provavelmente do hebreu, tissorate, que é ruptura, divisão, falha. E o mais básico de todos, é a mãe de todos os miasmas. É da psora que nascem os outros 2. Então, o que significa isso? Psora é pele, né? São as doenças de pele, as alergias, as coceiras, eczemas, rosácea, e mais essas, né? Ou seja, são coceiras. Então, a sua mente está coçando, você está com coceira mental, essa coceira mental vai refletir na coceira física, tá? A psora caracteriza por produzir todos os processos de exaltação das forças vitais funcionais, nos 3 níveis, mental, emocional e o físico, ou seja, nos órgãos. Eu não me lembro, eu acho que eu falei sim, mas eu vou só repetir porque isso é importante, eu vou começar a falar de cada um dos miasmas, né? Então, recapitulando, o adoecimento e a cura. A pessoa adoece da psora. Não, antes disso eu vou relembrar os miasmas. Hoje nós temos 7 miasmas, né? São conhecidos 7 miasmas. O primeiro, a psora, que tem como doença mãe a sarna, e ela reflete nos adoecimentos de pele. A psicose, que teve como doença mãe a sífilis, a gonorreia, e ela se manifesta nas intumorações, sei lá, não sei, o termo não saiu. Aí, em terceiro lugar, nós temos o luetismo, que tem como doença mãe a sífilis e se manifesta através da deterioração. Os órgãos vão se deteriorando, né? Vão comendo, vão comendo. Aí, no caso, por exemplo, ranceníase, osteoporose, artrite, artrose, etc. O tuberculinismo, que é o 4º miasma, aí já é além de Hahnemann, né? Ele tem como doença mãe a tuberculose
e aí ele vai se manifestar em doenças relacionadas ao pulmão. O cancerinismo, a doença mãe é o câncer e são os tumores. O aiditismo, a doença mãe é a AIDS e questão de defesa do corpo, né? Doenças ligadas ao sistema imunológico. E o DGO, que é o último deles, né, que são as doenças degenerativas, tipo Parkinson, Alzheimer, ELA e outras, que já é o top a nível de miasma, que é o grau mais complexo. Então a pessoa adoece, né, da psora para o DGO. Então sobe escada, né? Então a psora, o adoecimento acontece na seguinte ordem: psora, psicose, luetismo, tuberculinismo, cancerinismo, aiditismo e DGO. Para fazer a cura, você tem que descer a escada. Então, para curar uma pessoa, você precisa tratar a partir do miasma em que ela se encontra. Então, por exemplo, a pessoa está com mal de Alzheimer, ela está no último miasma, que é o DGO. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer a escada ali de tratamento. Então, eu vou tratar DGO, aiditismo, cancerinismo, tuberculinismo, luetismo, psicose, psora. Aí, quando eu desci a escada, que cheguei lá no solo, né, a pessoa está curada. Em linhas gerais é isso, tá? Em um raciocínio geral e rápido, a cura na homeopatia acontece desta forma. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o miasma da psora. Então, a psora, ela é tão abrangente que vem desde os primeiros erros da raça humana, que estão na origem da primeira doença verdadeira da humanidade, a doença espiritual. É um miasma que há milhões de anos aflige a humanidade. Na psora, vemos o plurido mental refletir-se no plurido físico. Acabei de falar sobre isso, né? A coceira mental, você fica lá masturbando mentalmente, isso acaba refletindo no corpo físico. Na psicose, a gente vê a hipertrofia do ego refletir-se na hipertrofia dos tecidos. A modalidade miasmática clínica de agravação, ou seja, a modalidade, quando é que a psora se agrava? Ela se agrava ao meio-dia e antes da menstruação. Então, todas as pessoas que chegam para você, porque meu sintoma fica grave ao meio-dia, há um sinal, há uma sinalização de que o que ela está sendo acometida seja psora, tá? A psora, ela traz alternâncias mórbidas de eczema, coriza, asma e parasitose. A psora tem sua doença mãe, a sarna, que é o plurido mental refletindo no plurido físico. Na psora, o plurido da mente reflete-se no plurido da pele. A psora é caracterizada pela hipersensibilidade do organismo. É como referir a perturbação primordial da energia vital. É a causa da desordem interna do homem, que se manifesta sob a forma das mais variadas doenças agudas e crônicas, que aflige a civilização atual. É tão abrangente que vem desde os primeiros erros da raça humana, que estão na origem da primeira doença verdadeira da humanidade, a doença espiritual. Se a humanidade tivesse seguido um percurso perfeito, a psora não existiria. É um miasma que há milhões de anos aflige a humanidade.
É isso que nós estávamos comentando, né? Ou seja, a partir do momento que o homem se desconecta de Deus, a partir do momento que ele afasta da fonte, né, instala-se a doença. E a primeira doença que se instala é a sarna. A doença espiritual foi a primeira doença da humanidade, a partir da qual desenvolveu grande suscetibilidade para a psoara, que se tornou na base, na origem de todas as doenças. Então, é aquilo que a gente falou um pouco antes, né? A psoara é a primeira doença, a partir dela ela não foi muito bem tratada, não foi bem curada, ela foi suprimida pelo sulfuro, que era o principal medicamento, né? Era enxofre, o principal medicamento utilizado no tratamento da sarna. Uma vez que ela foi suprimida, sua energia foi guardada e foi gerar o próximo miasma, que é o miasma da psicose. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Todas as doenças do homem têm a psoara como mãe. Formam-se sob a sua influência. Então não adianta você tratar a pessoa se você não der a devida atenção ao miasma. Você precisa prestar atenção no miasma. De repente, você até pode dar um medicamento pensando de forma alopática, né? O que é pensar de forma alopática e tratar homeopaticamente? Tipo, o Márcio chega para mim e fala assim, olha, eu estou com úlcera. Eu até posso dar um medicamento homeopático que vai contemplar a questão da úlcera. Mas se eu não tratar o miasma que o Márcio está vibrando, a úlcera do Márcio não vai ser curada. Ela vai ser amenizada. Aquele medicamento vai atender a necessidade do Márcio ali agora, mas não vai curar a úlcera. Vai amenizar a úlcera, vai dar uma aliviada na úlcera, mas não cura ela. Para curar, precisa tratar o miasma. Não adianta dar um medicamento específico. Então, por isso que muitas vezes, quando a pessoa chega para o homeopata faz toda uma análise criteriosa da vida da pessoa para ele ver qual será o melhor medicamento. Porque muitas vezes ele consegue tratar a úlcera e o miasma com um único medicamento. Esse é o grande desafio do homeopata. E por isso que fala que a homeopatia é a arte de curar, né? Você consegue fazer todo esse caminho de uma forma bastante artística mesmo. Por isso que é arte. A psoara existe porque o caminho de cura normal foi, em algum momento, contrariado. A capacidade de defesa do organismo encontrou um obstáculo. Então, o nosso organismo ele dispõe de ferramentas para curar os adoecimentos, desde que nós observemos alguns cuidados básicos. Né? Que cuidados básicos são esses? Manter sempre uma alimentação a mais natural possível. Manter sempre um certo frescor mental, né? Tipo, praticar meditação, praticar relaxamento, praticar atividade física, ler bons livros, não ficar diante da tela de televisão que escorre sangue, né? Porque isso adoece a gente. Eu sempre brinco, né? Eu sempre falo que a doença, ela chega no nosso corpo pelo que entra no nosso corpo. Mas o que entra no nosso corpo não entra apenas pela boca, através do alimento que você ingere. Entra também através de nossos olhos, através das imagens que nós vemos.
entra através dos nossos ouvidos em função do que a gente ouve, das fofocas, das más notícias, sim, notícias pejorativas, vamos assim dizer, das porradas que a gente leva, das pancadas que a gente leva, né? Não é o carinho. Se você recebe carinho, automaticamente está ajudando a sua saúde, automaticamente está elevando o seu estado imunológico. E, consequentemente, se você cuida de tudo isso, o seu organismo vai estar sempre pronto para defender qualquer agente patogênico que chegue até ele, né? Não deixando você ficar vulnerável para aquele organismo. Uma outra coisa também, assim, muito importante, que vale a pena ser falado aqui, muitas vezes, quando a pessoa tem uma doença, contrai uma doença, tem não, né, gente? Porque você não paga para ter isso. Então, assim, acontece, né? Então, quando isso acontece, muitas vezes a pessoa fica revoltada. Por exemplo, câncer. Uma pessoa, quando descobre que está com câncer, fica revoltada, mal-humorada, azeda, amarga. O que ela está fazendo? Gerando energia para o câncer crescer. Então, se nesse momento a pessoa tivesse um pouquinho de discernimento mental, e ao invés de ficar contrariada, chateada, magoada, revoltada com a doença, ela começasse a conversar com as suas células doentes, né? com o seu tumor, né? Começasse a agradecer célula por célula, colocar energia de amor naquela célula, imaginar uma cachoeira de luz colorida, sei lá, luz verde, luz lilás para limpar, a luz verde para curar. O caminho poderá ser diferente. E eu vou dizer para vocês, eu falo isso, eu não estou falando por falar, não. Na época que eu peguei Covid, eu fiz isso. E apesar do meu Covid ter... Meu não, Deus me livre. Apesar do Covid que eu tive, né? Ter tido complicações, graças a Deus eu salvei. Mas o que eu fiz? Eu tomei todos os medicamentos que o médico passou. Era 33 comprimidos por dia, 2 bombinhas 2 vezes por dia. Fiz tudo isso. E uma injeção, né? Eu fiz tudo isso. Mas além disso, eu tomei meus remédios de homeopatia, eu comi os meus macros aqui, que eu sempre como, né? E, além de tudo isso, eu dava comando mental o tempo inteiro. Então, eu conversava com o meu corpo, conversava com Deus, né? E, o mais importante, em momento algum eu tive medo, em momento algum eu tive revolta do Covid. Não tive. Pelo contrário, eu agradecia e eu falava, eu estou ficando mais resistente. Meu organismo está adquirindo imunidade em relação ao Covid, né? Então, isso é de suma importância. E Paraíba de Fátima, que é o mentor que atua através de mim, ele sempre recomenda isso para as pessoas, sobretudo as pessoas que estão com câncer. Ele recomenda, converse com as suas células cancerosas, distribua amor para elas, fale para elas o tanto que você ama, converse com elas e diga que quando, né, elas ficarem saudáveis, o que vocês poderão fazer juntos? De alegria, de belo, de bom, de bonito. Então, isso é de suma importância, né? Esse comando mental, essa gratidão, esse belo, bom, bonito, isso é de suma importância. Nós estamos praticando isso em qualquer quadro de adoecimento, né? E lógico, se a gente passa a ter isso como como é que fala? Um hábito, né? Constantemente, né? Se é hábito, lógico, é constante.
Mas se a gente passa a ter isso como hábito de vida, nós vamos nos fortalecendo energeticamente cada vez mais e vamos cada vez mais afastando esses miasmas da nossa vida. Tá bom? Essa interferência no curso natural de libertação de energia pode acontecer objetivamente por tratamentos supressores ou subjetivamente por pensamentos menos corretos, emoções, desinteresse, falta de vontade, modo de vida e etc. É exatamente isso que eu estava dizendo, né? Você pode mudar esse padrão vibratório desde que você queira. E tem mais também, acho que aqui cabe uma reflexão mais profunda em relação a isso, Márcio. A questão do nosso livre-arbítrio, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas se eu fizer isso, eu não estou interferindo no livre-arbítrio. Deus te deu um livre-arbítrio exatamente para você atuar, para que você coloque o pé na estrada e dê o primeiro passo, né? Você não vai interferir de jeito maneira, desde que você esteja fazendo isso para o bem, né? Então é muito importante a gente ter isso claro, ter esse discernimento para poder compreender, né, que Deus te deu o dom, Deus te deu o dom de curar, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Então, se você foi feito à imagem e semelhança dele, você é um ser em espírito perfeito, né? Talvez o seu corpo não seja perfeito, mas o seu espírito é. Então, você tem capacidade, sim, de curar. Outro dia, Márcio, eu apliquei toque quântico, né, em uma pessoa que estava com muita dor, uma pessoa muito humilde, muito simples, na madrugada da vida e distribuindo comida, né, para as pessoas que estão na rua ou para algumas famílias que a gente vai até a casa deles. Aí, quando eu apliquei o toque quântico, foram 10 minutos. A pessoa estava cega de tanta dor de cabeça. Aí eu apliquei o toque quântico, em 10 minutos, a dor de cabeça dela zerou, sumiu. E ela ficou muito feliz. E ela falou assim, mas como? Que milagre é esse? Que mãos santas são essas? Não sei o quê. E começou a me endeusar, né? Aí eu falei para ela assim, não só naquele dia, mas depois. Eu falei para ela assim, olha, não são as minhas mãos. Isso é técnica. Existem técnicas que auxiliam. Isso são terapias. E essa é uma das terapias. Você elimina qualquer dor num intervalo de tempo muito curto. 10, 15, no máximo 20 minutos você elimina. Aí ela falou, porque o senhor tem um poder, eu não tenho poder nenhum. O mesmo poder que eu tenho, você também tem. Só que eu canalizo esse poder em benefício das pessoas. E você ainda não está canalizando, né? E aí, foi. E eu peguei e falei para ela, pessoal, olha, você quer entender? Eu vou começar. Tem cursos, eu vou te dar os cursos que eu estiver promovendo, eu vou te dar eles para você entender um pouquinho o que é isso. Aí eu dei para ela já 3 cursos, né? Ela já fez 3 cursos fazendo apometria agora. E aí, todo dia, ela manda notícia no WhatsApp agradecendo quanto foi importante eu aparecer na vida dela para ajudar ela a entender um monte de coisa que ela não entendia. Então, é exatamente isso. Nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, e além disso, hoje a gente dispõe de inúmeras técnicas que a gente pode estar utilizando para poder estar ajudando cada uma das pessoas. E a homeopatia é uma dessas técnicas, que quando você conhece muito bem o quadro que está sendo descrito para você, e você conhece a matéria médica da homeopatia, que é bastante coisa também, né? Se eu não estiver enganado, são 7.000 medicamentos aprovados pela Anvisa, me parece. Então, assim, é muita matéria médica mesmo. Você precisa conhecer o medicamento
para você saber qual é o medicamento e que hora que você vai usar aquele medicamento. E um outro detalhe, por conta do miasma que a gente fala, né, que os medicamentos são personalizados. Então, de repente, para o Márcio, para curar a úlcera do Márcio, foi dado aí um medicamento X, as outras pessoas que estão com úlcera, esse medicamento não vai fazer nem cócega. Por quê? Porque o medicamento X foi analisado toda uma vida do Márcio, né? Foi analisado uma série de questões para poder chegar à conclusão que o medicamento X iria dar úlcera. E para a pessoa Y, B, Z, é outro medicamento, que precisa conhecer a história de vida da pessoa. Quanto mais você conhece a história dela, melhor você percebe o miasma que ela está vibrando e, consequentemente, você consegue acertar o medicamento da melhor forma possível. Uma vez que você consegue alinhar tudo isso, você consegue chegar em um medicamento que, ao tomar uma dose do medicamento, a pessoa já percebe melhora. Tá? E muitas vezes melhora muitíssimo significativo. Tem um jargão por aí que rola, né? A homeopatia é algo que demora, é um tratamento que demora, não sei o quê. Não demora. Demora se a pessoa não falou para o homeopata tudo que precisava falar para o homeopata encontrar o melhor medicamento. Quando encontra o melhor medicamento, o tratamento, a melhora, a cura pode ser muito mais rápido do que se imagina. Lembrando que 10% da população não se cura com homeopatia. Isso já é dado estatístico. Por quê? Porque às vezes as pessoas não tomam como precisa tomar a medicação. Se o homeopata disse que é para tomar 3 vezes ao dia, é 3 vezes ao dia, não é 2, nenhuma, nem 4. Né? Ou se ele disse que é para tomar a cada 10 minutos, você precisa ter a disciplina de colocar o relógio para despertar a cada 10 minutos para você não passar fora do horário. Né? Então, por que tem que ter essa disciplina? Homeopatia é um tratamento energético. Ele vai vibracionar no corpo. Então, se o homeopata disse que é a cada 10 minutos, o que o homeopata está fazendo? A cada 10 minutos ele está dando um chacoalhão no seu corpo. E se você seguir esse caminho certinho, você vai obter resultado. Mas aí as pessoas são disciplinadas, né? Aí acham que 10 minutos pode virar 15, que 10 minutos pode virar meia hora, e aí não vai ter o resultado que se espera, né? Valdo, preciso ler um comentário aqui. Personality Designer FM. Estou amando estar aqui pela segunda vez. Aqui onde moro é 1 hora mais cedo. E ainda não acertei de entrar logo no início da live. De onde que você está falando? É Mato Grosso do Sul? Me chamo Karina e o Valdo me deu aula de ciências lá no Henrique Kruger. Estou aprendendo com ele novamente. KKK, gratidão. Gratidão para você também, Márcio. Gratidão, Karina. Legal. É Karine? Karina. Karina. Foram muitas Karinas, mas eu devo lembrar, assim, vagamente. Me lembro vagamente de alguns rostinhos chamados Karina. Gratidão, Karina. Que felicidade poder estar assim, reencontrando aqui, mesmo que eu não esteja te vendo, né? Mas eu recebo e acolho com carinho toda a vibração, toda a energia que você está emanando. Tá bom? Um beijo no seu coração. Bom, então, a psoríase é um miasma que predispõe o organismo para todas as enfermidades, porque coloca a energia vital no estado de hipersensibilidade aos agentes agressores, que era isso que eu estava comentando, né? No tempo de Hahnemann, o termo psoríase significava sarda. Esta palavra engloba várias patologias que possuem em comum sintomas da pele, pústulas, exantemas, escamações, prurido, etc. As manifestações com prurido
são a primeira forma de expressão física deste miasma. Uma das razões porque o Dr. Hahnemann o chamou de psora. Então, são as doenças que provocam coceira, provocam, né, escamação, impinge, psoríase, eczema, rosácea, até mesmo espinha, cravo, aqueles furúnculos, aquelas coisas que saem, né, na pele, herpes, tudo isso tem a ver com a psora, tá? Valdo, posso fazer uma pergunta? Aproveitando falando que você falou de furúnculo. Furúnculo é uma doença, uma patologia que ela transmite, ela é transmissível ou não? Márcio, depende. Se for furúnculo bacteriano, de origem bacteriana, pode ser transmitido sim, tá? Mas se for um furúnculo de exoneração interna, alguma coisa que está no seu corpo, que está doido para sair, e aí sai na forma do furúnculo, não se transmite, certo? A única condição para que seja transmissível é que seja de origem bacteriana. Aí sim, você tendo contato com aquela secreção, pode ser transmitido, tá? Mas não é assim, não é coisa como transmissão de uma gripe, como transmissão, por exemplo, de uma tuberculose, de uma pneumonia. Não é bem assim. Você precisa ter contato lá com a pústula, tá? Okay. Bom, é interessante notar que a palavra que em medicina denomina as erupções cutâneas avermelhadas é exantema. Palavra de origem grega que significa eflorescência, surgimento da flor. Ou seja, uma manifestação que aflora, que exterioriza um desequilíbrio interno. Então, veja, apesar de estar na pele, apesar de estar na superfície, isso está vindo lá de dentro. É um desequilíbrio interno seu, é algo que está lá dentro doido para sair, né? Segundo a lei de Ehring, a doença cura-se de dentro para fora, de cima para baixo e pela ordem inversa do aparecimento do sintoma. Então, por exemplo, a pessoa chega com dor de cabeça, né? Chega com enxaqueca, suponhamos. Aí, de repente, você passa o medicamento, aí na próxima consulta ela vira para você e fala assim, olha, a dor de cabeça sumiu, mas agora eu tenho uma coceira danada nas mãos. Ai, é hora que você bater palma, vibrar. Eu adoro quando isso acontece. Adoro mesmo. E eu não escondo, eu falo para o cliente, parabéns. Por quê? Dor de cabeça não é aqui em cima, a mão está aqui embaixo. Então, se apareceu coceira na mão, significa que está em processo de cura. Está descendo. Até chegar lá nos pés. Tá? Ou então, a pessoa chega para você com um problema cardíaco, um problema no coração. Aí, de repente, ela aparece, você passa o remédio, ela aparece com coceira no corpo inteiro. Oba, parabéns! Órgão de maior eleição para o órgão de menor eleição. O que é um órgão de maior eleição? São os órgãos vitais. Então, o coração, pulmão, sobretudo esses dois, né? Mas também rim, fígado, baço, pâncreas, eles também são órgãos vitais porque eles te mantêm vivo. Apesar de que apenas o coração e o pulmão, se parar de funcionar, você não continua vivo, né? Você corre risco de vida se um dos dois parar. Mas os outros também, eles são importantes porque eles fazem o seu corpo funcionar de uma forma linda e maravilhosa, né? Então, a gente fala órgão de maior eleição
para o órgão de menor eleição, ou seja, de dentro para fora. A cura ocorre de cima para baixo, de dentro para fora, do órgão de maior eleição para o órgão de menor eleição, certo? A força vital, cuja função é preservar o organismo, usa a manifestação externa cutânea dos sintomas, que é um processo de defesa natural do organismo. Por isso, a pele e as mucosas são a parte mais propícia para a manifestação das enfermidades. Constituem a periferia do organismo. Lembrando que a pele é o maior órgão do nosso corpo. É o órgão de maior extensão, né, do nosso corpo. Porque eu já li isso, agora eu não lembro. Eu sei que você pegando a pele e medindo já foi, sei lá quantos quilômetros, dá quilômetros, né, de distância da quantidade de pele que a gente tem no nosso corpo. Bom, as alterações mais comuns da pele e mucosa representam o processo de libertação de energia necessária para a cura, ou seja, de dentro para fora. Com o início sutil, pouco notado, a pessoa progride e manifesta pela doença crônica, tipo epilepsia, insanidade, doenças malignas, tumores, úlceras, catarros, erupções cutâneas. Os sintomas fissólicos, mentais ou físicos, melhoram o aparecimento de erupção na pele. Essas manifestações que aparecem numa pessoa sob influência da psoríase mostram o esforço da força vital, ou seja, de dentro para fora, ao promover um caminho natural de cura, preservando as zonas mais importantes do organismo, ou seja, os órgãos internos. É a manifestação externa de um desequilíbrio interno. As doenças podem ser entendidas sobre os vários aspectos que a energia pode assumir, desde o material, são os transtornos mentais, até ao concreto, ou seja, a lesão de um órgão, né? A pele é um órgão, pode ser uma lesão interna. A supressão, ou seja, guardar a doença, é a interiorização dessa energia, que pode sobrecarregar ou ser desviada e atingir órgãos mais importantes. Então, muitas vezes, você tem uma doença, por exemplo, coriza, aí você toma um medicamento para poder suprimir esse coriza. Aí suprime aqui no nariz e vai lá para a garganta, vai para o pulmão, vai para outra parte, tá? A psoríase não se limita aos sintomas na pele quando está ativa. Produz quadros agudos e repetidos, que são a resposta às supressões antigas. Ao longo dos anos, geração após geração, a alopatia, com aplicações externas locais e com a utilização de químicos, foi suprimindo os sintomas e não promovendo a cura. Por isso que gerou o miasma, né? E a principal supressão disso é os medicamentos à base de sulfo. Hoje a gente tem uns outros medicamentos aí à base de... nossa, agora fugiu. Que o médico usa em último caso, ele passa 1, 2, 3 injeções, porque são medicamentos altamente psicotizantes, são medicamentos altamente eles suprimem as doenças, tá? E os médicos estão tomando consciência nisso. E fugiu agora. Reatina, não. Fugiu o nome. Bom, pela supressão podem aparecer afecções cancerígenas, doenças pulmonares, doenças de coração, afecção de pele, destruição geral do organismo, que pode levar a um estado de degradação total. A inibição do processo vital de cura pela supressão dos sintomas, pelo tratamento externo da manifestação da enfermidade, provoca tensão no organismo. A supressão externa, sem a cura da doença miasmática interna, é a forma mais comum de alimentação da doença crônica, que afeta a humanidade.
Então você não cura, mas você guarda, você suprime. E isso vai gerar uma doença crônica no futuro. A exoneração, que é sair a coceira para fora, por exemplo, ao contrário, é a superficialização da energia. É a trajetória centrífuga, ou seja, de dentro para fora. Lei de Hahnemann, lei de Eric, que é o caminho natural de cura, preservando partes mais importantes do organismo. Para o Dr. Hahnemann, a psoríase é o resultado da supressão de uma manifestação cutânea exonerativa. Bom, Márcio, de psoríase é isto, né? E aí, eu acho que deve parar por aqui, né? Porque se eu começar a falar do próximo miasma, aí vai render mais uma hora. Então, terça-feira que vem, temos a continuação dos miasmas, parte 3. Terceiro capítulo, né, dos miasmas. Eu sugiro que seja feito assim, porque aí eu tenho tranquilidade de trazer todas as informações, de desvendar isso, que é uma questão bem complexa e que muitas vezes as pessoas confundem, né? Nós estamos falando, não é de miasma espiritual, nós estamos falando de miasma homeopático, né? Que tem uma relação com o miasma espiritual, mas não é a mesma coisa. Certinho? Então, gratidão ao coração de cada um de vocês que estiveram conosco, nos ouviram, né? Gratidão ao Márcio por nos oportunizar esse momento de estar levando conhecimento, divulgando conhecimento, da forma mais humilde e simples possível, para que as pessoas possam ser esclarecidas. Só gratidão. Grato, Valdo, pela sua disponibilidade. Então, semana que vem teremos a continuação, parte 3. Gratidão ao pessoal que esteve presente na live. Um grande abraço, ótimo dia e até terça-feira que vem, então, Valdo. Grande abraço. Até lembrando, Márcio, que em outubro começa o curso de homeopatia. Legal. Vamos fazer na Tá bom? Grato, Um Valdo. abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Só gratidão. Até mais. Amém.